Amados irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Nós estamos aqui para prestar este culto ao Senhor. Que nessa noite, querido e querida, você venha se lançar nos pés do Senhor. Talvez, quanto tempo você não faz isso? Talvez, de um modo tão sublime, você não tem derramado o teu coração diante do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor está ansiando por este momento. O Senhor anseia pelo momento qual você entra no teu quarto, fecha a tua porta e dobra os seus joelhos e fale com Ele. Talvez você esteja precisando de uma resposta do Senhor e você não tem encontrado porque você não tem tirado um tempo a sós com Ele. E Ele só irá falar com você quando você determinar isso no teu coração, de que tudo que você precisa está no Senhor. Só nele você vai encontrar forças para prosseguir. Como é bom respirarmos. Respira aí onde você está. Sinta o ar que só o Senhor pode te dar. A palavra de Deus lá no livro de Salmo, de número 139, lá no versículo 14, você pode conferir aí junto comigo e dizer assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nós somos formados, criados para adorarmos ao Senhor. Você foi feito para isso, para bendizer e exaltar o teu santo nome. Então adore Ele neste momento. Sinta a presença dEle na sua casa, no teu lar, no meio da tua família. Peça: Senhor, me leva mais alto, me leva a um nível mais profundo na tua presença, Senhor. Porque é disso que eu preciso, é disso que eu preciso. Leva-me à tua glória, leva-me aos seus rios. Eu quero muito mais de ti. Peça a Ele que te leve. Leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Anseio muito mais de ti. Ansiso muito mais de ti. Leva-nos, Senhor, leva-nos. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva, leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor.
Peço muito mais de ti, anseio muito mais de ti. Eu quero ir. Aleluia. Senhor, nosso coração com tua presença. Ateia, Pai, o teu fogo, ó Deus, em cada coração nessa noite. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Sinta o poder do Senhor. Deixa o Senhor te envolver. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Então vem, ó Deus, incendeia o nosso coração nessa noite. Esse é o nosso pedido, Senhor. Enche a nossa casa, enche o nosso coração com a tua presença. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, somente ao teu nome. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, Senhor. Toda glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu.
o nosso amado, nosso querido. Não há outro como tu, Pai, tu és o único. Não há outro como tu. Será que você pode declarar isso para o Senhor? Soberano e fiel. Com toda a certeza do teu coração, diga isso. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és. Só tu és Jesus. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que é, o que era e o que há de vir. Seja exaltado, Senhor. Tu és o nosso único Deus e Senhor. Para todo sempre nós te adoramos, nós te exaltamos. És o Alfa, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és
Graça e paz, meus irmãos queridos, louvado seja o nome do Senhor, por este domingo abençoado, primeiro domingo após a Páscoa, depois de uma semana ainda reclusos, mas confiantes, que o Senhor está trabalhando por aqueles que nele esperam. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por compartilhar essa palavra com você. O desejo do meu coração é que ele chegue até a sua casa, promovendo unidade e trazendo conserto. Eu quero trabalhar um pouco hoje, resgatando os valores perdidos da família. Quero trabalhar família hoje, conversar com você um pouquinho sobre família. Vamos orar ao nosso Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia que tivemos. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilharmos os teus valores, princípios, preceitos. Ó Deus, queremos que o oráculo de Deus seja aberto em nossas casas e que sejamos edificados, que sejamos abençoados. Que em nome de Jesus, famílias sejam alcançadas e reestruturadas pela bênção do Senhor. Abençoe a vida dos irmãos, aqueles que são, ó Deus, do grupo de risco, que tem estado um pouco mais em casa, que o Senhor esteja trazendo alegria e paz para os seus corações, e a todos nós quantos já temos saído de casa, que o Senhor esteja nos dando prudência, mas que também nos proteja. Em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre nossas casas, Pai Santo, e dirija nossas vidas. Em nome do Senhor oramos. Amém. Meu querido, você que está acompanhando aí pelas redes sociais essa palavra, abra sua Bíblia para compartilhar comigo em 3 textos básicos que eu quero me basear para esse tema, resgatando os valores perdidos da família. O primeiro deles é 2 Reis, capítulo 20, verso 1. 2 Reis, capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. O segundo texto é 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, 8. Diz assim: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O terceiro texto é Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A nossa espiritualidade, ela parece começar no eu e não em Deus, porque nós temos atribuído a nós mesmos uma disposição de crença, de atitudes em relação a Deus, sempre voltada para aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos desafia a olharmos para a palavra como ela é e não como nós achamos. Então não tem a ver com o eu, tem a ver com o que a Bíblia diz que é. E aliás, muita gente hoje tem tido problema familiar, relacional, exatamente porque quer contextualizar a Bíblia na sua vida e não a sua vida na Bíblia, né? Quando os preceitos de Deus são observados, ele diz aqui em Mateus 7, 24, quando você coloca em prática, você protege sua casa, você constrói sua casa sobre a rocha. Mas se você continuar lendo o capítulo 7 de Mateus, verso 25 e 26, você vai ver que ele também fala daquele homem imprudente que constrói a sua casa sobre a areia, né? Construir a casa sobre a rocha é colocar em prática os preceitos de Deus para a família, mas pouca gente tem levado isso em conta, sabe disso? Porque assim,
Eu trato com casais e famílias há muitos anos. Como pastor, isso é comum para nós, né? Fazendo terapias com casais. E eu vejo que no trato diário, no relacionamento diário, a gente traz muito pouco daquilo que a Bíblia nos ensina quando a gente vai se relacionar. O que eu quero dizer com isso? É que a gente acaba sempre fazendo nos nossos relacionamentos aquilo que a gente acha, ou aquilo que a gente sempre foi. A nossa herança, né? A nossa composição, a nossa plataforma de vida, né? Uma linguagem muito utilizada hoje, ela tem a ver com aquilo que a gente sempre foi, né? E aí, assim, se a gente vai lidar nos nossos relacionamentos sem que a Bíblia esteja regendo a nossa vida, a gente já sabe onde vai dar. A gente já sabe, porque a gente olha para as famílias bíblicas, e a gente olha para as famílias vizinhas a nós, a gente já sabe onde isso vai dar. Então eu estou desafiando você hoje a pensar comigo, sair do eu, do achismo, para olhar para a palavra de Deus como regra de fé e prática. Em João 5,44, evangelho escrito por João, diz assim: como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Você não vai conseguir crer, né? A existência relacional é a maneira principal, então, pela qual os seres humanos refletem a imagem de Deus. Vou repetir novamente. A existência relacional é a maneira principal pela qual os seres humanos refletem a imagem de Deus. Porque a Bíblia começa com uma criação de um casal, e aí começa logo, vem os filhos, e a Bíblia não deixa de registrar os primeiros problemas da família, daquela primeira família, né? Quando nós vemos o irmão matando o irmão, né? A gente vê ali que o ciúme, a inveja, essas coisas elas são antigas, né? E então precisamos observar isso para que possamos evitar, e é essa a minha proposta hoje, olhar para a Bíblia, trazendo para a nossa família o conserto das coisas que foram perdidas. Com essa pandemia, por exemplo, há pouco tempo eu vi um terapeuta dizendo que o seu consultório foi muito mais acionado pelos seus clientes ultimamente do que como não acontecia, né? Porque com essa coisa de ficar em casa, os casais estão tendo mais problemas relacionais, as famílias estão conflitantes, né? E isso chama a minha atenção e chama a sua atenção, porque as crises aumentam, e crise aumentada significa falta de melhoria. Crise familiar aumentada significa falta de melhoria. A gente sabe, por exemplo, quando uma praça está sendo mal cuidada, daqui a pouco ela vai se deteriorar, não é isso? Por exemplo, o prefeito vai lá e constrói um parquinho bonitinho, as crianças começam a utilizar, e daqui a pouco os marmanjos começam a quebrar, a gente sabe que em pouco tempo vai ser inutilizado. É exatamente isso que tem acontecido nas famílias, né? A gente vai perdendo os valores, os princípios, na manutenção motora, por exemplo, em automóveis, existem dois tipos de manutenção. Existe a manutenção corretiva, mas existe antes a manutenção preventiva. Então a manutenção preventiva é o que nós chamamos de cuidado, né? E essas coisas foram se perdendo, porque estar em casa é uma oportunidade não para haver conflito, mas para haver uma reconexão familiar, né? Uma vez que há pais e filhos que estão afastados há muito tempo. Você parou de beijar seu filho, você parou de beijar sua filha, você parou de beijar seu pai, você parou de beijar sua mãe, vocês pararam de interagir com salutaridade, né? Muita coisa foi perdida, por quê? Por causa da correria. Um sai para a faculdade, outro sai para o trabalho, outro sai para o curso, outro sai para o futebol, e aquela correria diária, e agora está todo mundo parado em casa, e já tem gente que não está aguentando mais saindo de casa, e a gente se percebe que a nossa família ficou meio
perdido no meio disso tudo, né? Teve um casal que disse para mim assim, um senhor disse para mim assim: pastor, está sendo até muito bom estar em casa, porque eu estou revendo muitas coisas junto com a minha esposa. Eu estou revendo meu relacionamento com a minha esposa, né? Meu amigo, meu irmão. Eu achei muito interessante isso, né? Porque eu também, você também, nós precisamos rever algumas coisas que estão equivocadas. Um outro texto que eu quero compartilhar com você é Lucas 15, de 8 a 10. Lucas 15, de 8 a 10, que diz assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus estava falando de coisas eternas, mas o texto traz para nós que a dracma era um valor monetário da Grécia, e isso significa que ao perder a dracma se perderia alguns valores, né? E é isso que eu quero ilustrar com você. Os valores do reino de Deus estão sendo perdidos, e essa mulher perdeu essa dracma onde? Dentro de casa. O primeiro texto que nós lemos, Ezequias era o rei de Israel e ele estava doente, né? E o profeta chegou e disse para ele assim: olha, Deus manda te dizer, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Coisas perdidas dentro da casa de Ezequias, que Deus já tinha percebido, que Deus já tinha visto, e Deus alertou: põe em ordem sua casa, Ezequias, porque o pior que vai acontecer não é você morrer, o pior é que antes você precisa ter a sua casa em ordem. E o outro texto de 1 Timóteo 5,8 diz que se alguém não cuida dos seus, se você não cuida do seu relacionamento, sendo cristão, especialmente da sua família, a Bíblia diz assim, Paulo diz assim: você tem negado a fé e é pior do que incrédulo. Então, negar a fé, não adianta nada vir para a igreja, ser um grande pregador, ser um grande profeta, ser um grande isso, grande aquilo, se a sua casa não está sendo cuidada, bem cuidada por você. Se os seus filhos estão desamparados, né? Não adianta você entrar no reteté e botar os aparatos de pregadores dos contemporâneos, se você já está no terceiro casamento. Não adianta. Isso é hipocrisia. E nós precisamos parar então para olhar isso no sentido de que a dracma era um valor monetário perdido, e isso quer dizer que nós temos perdido muitas dracmas preciosas dentro da nossa casa. Casamento tem sido perdido dentro de casa, filhos têm sido perdidos dentro de casa, a paz tem sido perdida dentro de casa, a harmonia tem sido perdida dentro de casa, unção tem sido perdida dentro de casa, e muitas outras coisas, mas saúde tem sido perdida dentro de casa, porque tudo acontece conosco dentro da nossa casa. Antes de acontecer qualquer coisa lá fora com você, antes de acontecer qualquer coisa na sua história, primeiro vai acontecer na sua casa, porque é o nosso a nossa origem, né? É a nossa base, é de onde nós saímos, né? Nós somos frutos dessa construção. O verdadeiro sucesso humano começa dentro de casa, como também suas grandes derrocadas, né? Tudo começa dentro de casa. Nossa família, eu ouvi isso de um pregador, nunca mais esqueci. Nossa família é a nossa credencial. O que isso significa? Antes de você dizer alguma coisa, a sua família diz mais sobre você. Antes de você dizer alguma coisa, antes de você ser um excelente profeta, professor, qualquer coisa que você faça, a sua família te credencia ou te descredencia. Temos perdido a família por descuido.
né? E o texto de 1 Timóteo fala que em cuidado dos seus, se alguém não cuida dos seus. Eu poderia perguntar para você, onde você perdeu o cuidado? Você perde o cuidado com você perde o cuidado com o próximo, você perde o cuidado com a sua família, você perde o cuidado com o seu casamento, você perde o cuidado com o seu corpo, você perde o cuidado com o trânsito, né? E aí as consequências virão com certeza. Então o verdadeiro sucesso humano começa dentro da nossa casa, ou seja, de dentro para fora. Nossa família é o nosso referencial. O descuido com as coisas de Deus vem em primeiro lugar, e esse é um fator primordial para os grandes problemas familiares. As famílias estão deixando Deus de lado, você está deixando Deus de lado. Seu casamento está deixando Deus de lado. E é isso que Jesus está alertando em Mateus capítulo 7, verso 24, que a construção básica, segura para uma boa família, é colocar a palavra de Deus em prática. Alguns valores do reino de Deus têm sido perdidos, e eles eu quero tratar um pouquinho com você hoje. O primeiro deles é o diálogo saudável que produz unidade. Isso tem se perdido. As pessoas estão conversando dentro de casa igual uns malucos, agredindo um ao outro, com falta de cuidado, falta de respeito. O diálogo saudável que produz uma conexão, né? Tem gente que não deixa as outras pessoas falarem, só ela que fala. Tem gente que pensa que ela sempre é a dona da verdade e a outra pessoa nunca tem razão. A forma como a gente se comunica expressa muito o nosso caráter. Toma cuidado como você tem se comunicado. Quando o seu cônjuge, quando os seus filhos, quando os seus pais alertam você quanto à maneira como você se comunica, em vez de você se irritar, em vez de você brigar, faça uma reflexão. Preste atenção, porque as pessoas que estão ao nosso redor é que percebem bem quem nós somos. É elas que pagam o preço daquilo que nós estamos fazendo. E tem casamentos, e quando chegam a acabar lá na frente, cá atrás, o cônjuge já estava dando sinais. Cá no início, o cônjuge já estava dando sinais. Mas você nunca aceitou. Mas você nunca ouviu, porque sempre você tinha razão. Então esse tipo de comportamento do diálogo dentro de casa, ele precisa ser discernido. Vou te aconselhar uma coisa, você que está me ouvindo, peça sempre ao Senhor duas coisas. Uma ele já garantiu que dá, basta nos pedir, que é sabedoria. E a sabedoria no diálogo é fundamental. Por quê? Porque você vai dizer a palavra certa, na forma certa e na hora certa. Sabedoria no diálogo, tá? Sabedoria na percepção. E é muito importante você ter sabedoria. Sabedoria vinda do céu, né? Porque sabedoria não é inteligência. Sabedoria é aplicar a inteligência. É saber aplicar a inteligência. E a segunda coisa que você vai pedir a Deus é que você seja não só sábia, mas que você seja também humilde. Peça humildade ao Senhor. Peça para que você tenha discernimento. Acho que pode ser três coisas: sabedoria, discernimento e humildade. Né? Porque se a pessoa não tiver discernimento, as coisas estão passando na sua cara e você não percebe, né? A pessoa tem que ter discernimento nos seus relacionamentos. O negócio não está bom, precisa ser ajustado, né? Esse é um dos valores que tem sido perdido. O segundo valor que tem se perdido é a amizade familiar, porque necessariamente nós precisamos ser amigos, não só ser pai e mãe,
não só ser filhos e filhas, ser os amigos, porque a amizade familiar ela é primordial, e é interessante saber que a gente percebe que dentro de casa você não é amigo de ninguém, você sempre é um ponto de confusão, né? Mas lá fora na rua você sabe muito bem fazer amigos. Lá fora, na rua, na faculdade, no colégio, no trabalho, você sabe muito bem fazer amigos porque você está, vamos dizer assim, capciosamente prevendo algumas coisas que você vai angariar como vantagem. Então você às vezes força uma amizade, você trata as pessoas bem, porque você quer estar bem na fita. Mas em casa, no seu relacionamento diário é terrível. A forma como você está se relacionando em casa é muito ruim. Você não é amigo do seu pai, você não é amigo da sua mãe, você não é amigo da sua irmã, do seu irmão, você não é amigo, né? Nós não somos amigos. É importante a gente tomar cuidado com isso. Terceiro valor que tem sido perdido, que precisa ser resgatado, é o compromisso, a lealdade, a honra com quem faz parte da sua história. Compromisso, lealdade e a honra antes de qualquer coisa lá fora, primeiro em casa. Sabe por quê? Porque é a sua família que vai cuidar de você quando você adoecer. É a sua família que vai cuidar de você quando você não puder responder por você mesmo. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que disse para mim assim: pastor, eu amparei o meu parente com uma questão existencial, porque ele não tinha de onde tirar recurso. Eu amparei esse parente até que ele veio falecer. Isso é muito interessante, porque é nobre. Isso é muito nobre, né? Nobreza no coração é exatamente a gente ser leal às pessoas, sabe? Não deixe ninguém falar mal da sua família, não fale mal da sua família, não deixe ninguém falar mal do seu pai, não deixe ninguém falar mal da sua mãe, não fale mal dos seus irmãos. Tem gente que sai de dentro da sua própria casa falando mal dos seus parentes, pessoas que te ajudaram, pessoas que te sustentaram até, pessoas que te incentivaram, pessoas que trocaram sua fralda. Reveja seus comportamentos, porque tem gente que diz assim: ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer. É claro, você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa difícil, né? Essa coisa de família, ela vamos dizer assim, nós não conseguimos negar quem nós somos dentro da nossa casa. Sabe por que muita gente não gosta muito de ficar dentro de casa? Porque dentro de casa as pessoas sabem quem ela realmente é. E aí, quando alguém põe o dedo na ferida, né, alertando para ela de alguns comportamentos ruins, aquela pessoa se sente afligida e não quer ficar no meio daquela situação ali, por isso ela vai buscar os amigos, porque o amigo não conhece, o amigo não convive com ela diariamente dentro de casa, com ele. Então essas coisas precisam ser revistas, né? Compromisso, lealdade, antes com o de casa, uma prioridade definida, né? A minha prioridade para quem é casado, a minha prioridade precisa ser minha esposa. Antes de qualquer coisa, a minha prioridade é meu marido. O melhor da minha vida, o melhor da minha casa precisa ser para a minha família, para o meu cônjuge. Você tem gastado dinheiro, recurso, você tem gastado tempo, energia com pessoas que não fazem parte da sua história, que com o decorrer do tempo vocês vão se afastar e você não está semeando nada na vida daquelas pessoas, está deixando de semear na sua casa. E é dentro da sua casa que um dia, quando você adoecer, vão cuidar de você no hospital. Ou te abandonar, depende do que você está semeando hoje. Depende do que você está plantando hoje. Eu já lidei com pessoas que, é triste até dizer isso, mas quando estavam internadas em hospital, não tinha ninguém para ficar com ela, para dormir à noite no hospital. Outras pessoas, eu já fui fazer velório,
Eu cheguei lá, só estava o corpo e mais 2 ou 3 pessoas para sepultar, porque ninguém fez questão de vir no sepultamento daquela pessoa. Construções, história, é aquilo que a gente está semeando todo dia. Sabe, uma das coisas que eu percebo é que os casais estão perdendo seus casamentos por falta de priorizar as suas dracmas. As dracmas são valores especiais perdidos dentro de casa. E por último, os valores que têm sido perdidos são manifestações práticas de carinho, de afeto e não só palavras, né? Então, quero te encorajar a, nesse tempo de pandemia, aproveitar isso para beijar muito seu marido, beijar muito sua esposa, beijar muito seu filho, beijar muito sua filha, estreitar os laços eternos que há entre nós, entre vocês, com afeto, com afago. Não passe perto do seu pai sem dar um beijo, não passe perto da sua mãe sem dar um abraço, não passe perto dos seus filhos sem colocar a mão nele. Aproveitem esse tempo, pode ser que seja o último. Quiçá Jesus esteja voltando, e a Bíblia diz que quando Ele voltar, isso vai acabar. Vamos dizer que semana que vem Jesus voltou, você só tem esse tempo com a sua família. Eu não sei também quando eu e você vamos morrer, enfim, essas coisas não nos cabem, mas o fato é que nós estamos perdendo tempos preciosos, não é verdade? De estarmos juntos. Tem gente que está dizendo assim, eu gostaria muito de estar na igreja, sentado do lado do meu marido, dos meus filhos, cultuando ao Senhor. Isso é ótimo. Isso é saudável demais, né? Mas em casa, os filhos estão lá e estão agredindo os filhos, agredindo o marido, agredindo a esposa, e essas coisas tão ruins que têm acontecido. Primeiras formas da gente perceber de algumas coisas que precisam ser resgatadas da nossa família quais os sinais, quais as evidências da perda dos valores dentro da nossa casa. Primeiro, o lar passa a ser um lugar patológico. Quando o lar começa a ser um lugar patológico, é o sinal de que está se perdendo os valores. Evidentemente que se eu não me sinto amado pela minha família, eu não quero ficar em casa. Aquilo ali se torna um lugar de enfermidade, eu vou adoecer. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou sair de casa para não adoecer, porque a minha mãe me adoece, meu pai me adoece, pastor, meu irmão me adoece, e assim por diante, né? Então, a perda desses valores tem tornado lares verdadeiros lugares patológicos. Segunda evidência da perda dos valores divinos, quando a gente olha para aquela família e percebe, o lar passa a ser um lugar tóxico. O lar passa a ser um lugar de briga. O lar passa a ser um lugar de contenda, de guerra, de agressão, de xingamento, de ameaça, né? Enquanto que o inverso seria de elogio, de unidade, de conexão, de beijo e abraço, não, o lar passou a ser um lugar, uma verdadeira fronteira de guerra. Isso aí é perceptível, sabe? As pessoas olham para o seu lar e veem isso, né? Pessoas olham para o seu casamento e percebem que vocês não estão bem. Terceira evidência da ausência desses valores eternos, o lar passa a ser um lugar de deformação e feridas. E quarto, o lar passa a ser um lugar pior para se estar. Você sabe de uma coisa que eu vou te falar com grande verdade? Hoje nós temos um índice de pessoas em situação de rua muito grande na nossa cidade. Se você for no centro de Campos agora, você vai ver lá muita gente em situação de rua. Se não foi tirado pela prefeitura com esse negócio da pandemia, havia um desprendimento para que isso acontecesse. Mas nós começamos a perceber muita gente na rua aqui em Campos, né? E quando você vai entrevistar, quando você vai conversar com essas pessoas, saíram de lares tóxicos, saíram de lares que eram verdadeiros lugares de feridas, lugares patológicos. Que dracma você tem perdido em sua casa, dentro da sua casa? Mateus capítulo 7, verso 12, o Senhor Jesus também nos alerta. Ele diz, tudo
o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo é assim: se você quer ter bom relacionamento, primeiro você semeia, para depois você colher. Invista na vida das pessoas, gaste tempo com as pessoas. Tem gente que fala assim: eu não tenho paciência, pastor, eu não tenho paciência com a minha mãe, eu não tenho paciência com o meu avô. Eu noto que os jovens e adolescentes hoje, eles não têm paciência com as pessoas. Vai chegar um tempo em que essas pessoas, você vai precisar delas, e essas pessoas não fizeram alianças, conexões de amizade com você, sabe por quê? Porque você não teve paciência. Toma cuidado, a vida dá muita volta. A vida dá muita volta, né? Eu noto que hoje os adolescentes, jovens, estão impacientes, principalmente com os mais velhos. Na hora que tiver uma necessidade, ela vai ficar sozinha, porque foi insuportável, porque é uma pessoa insuportável, individualista, né? Isso tem acontecido na vida de muitos jovens. Enquanto que há muitos jovens que são uma bênção de Deus, né, que são solícitos, que são solidários, altruístas. Isso é muito bacana. É bom a gente estar perto de jovens e adolescentes assim, mas tem uns que já são insuportáveis. E a culpa é da família, a culpa é do pai e da mãe, que tem que trazer isso mais para perto, numa construção saudável. Como recuperar então esses valores? Como recuperar as dracmas perdidas? Para a gente encerrar, decida ser em sua família um agente de transformação, saindo da autocomiseração e da crítica. Decida ser um agente transformador, decida ser uma pessoa que vai mudar os seus relacionamentos. Isso é com você. Muitas perdas existentes em seus relacionamentos acontecem por causa do descuido, né? O desejo de consertar chama para você essa responsabilidade. É com você mesmo. Eu não gosto de conversar com perdedores, sinceramente, eu não gosto de conversar com perdedores, porque o Senhor Deus não nos resgatou para nos fazer e para nos permitir ser perdedores. Você não é um perdedor, você não é uma perdedora. A sua família não está destruída a partir do momento em que você chama para si esse tempo, essas atitudes. Começa em você. Abigail, em 1 Samuel capítulo 25, verso 24, você conhece a história, mas se você não leu ainda, pega o texto e vai lá ler novamente. 1 Samuel 25, 24, que aconteceu? Davi estava com um grupo de seus soldados num determinado lugar, e ali também se juntou aquelas pessoas que tiram a lã, né, das ovelhas, né? Era as ovelhas, os funcionários tirando a lã de um homem que era o marido da Abigail, né? Então Davi com os seus soldados, quando chegaram ali e que viram aqueles tosqueadores, eles protegeram os tosqueadores, porque a lã era um mantimento, né? A lã era vendido e era um utensílio bem caro naquela região. Então Davi: olha, nós vamos proteger vocês, né? E vamos guardar vocês aqui para vocês não serem assaltados. E aí, depois disso ter acontecido, Davi manda alguns rapazes avisar lá a casa de Abigail, ao seu marido, e dizendo: olha, se você puder servir um pouquinho de comida para a gente, nós estamos no deserto, estamos, né, com fome, água, a gente precisa de mantimento. Então aquele marido daquela mulher Abigail desconsiderou aquele pedido de Davi. Então Davi se prontificou a ir com os seus soldados e liquidar aquela família, destruir aquela família. Quando essa mulher chamada Abigail entra em cena e ela chama para si, lá no 1 Samuel 25, 24, ela chama para si responsabilidade. Ela pega um jumento, enche de comida, manda entregar Davi, encontra com Davi, intercepta a atitude que seria destrutiva para a sua família, e Davi então aplaca a sua ira e entende
que aquele comportamento tinha salvado a família. Abigail salvou a sua família. Quando ela voltou para casa e contou para o marido teve um piripaque do coração e morreu. Mais um tempo depois, Davi, que não era bobo nem nada, pega essa mulher para ser sua esposa. Essa é a história de uma mulher que salvou a sua família. E o que me chama a atenção, e o que eu quero encerrar com você hoje, é assim: você é responsável pela sua história, pela sua trajetória. Valorize os seus relacionamentos nos pequenos detalhes. Tenha prioridade, a sua prioridade, sua família. Não aceite a derrota como algo natural, porque não é. Deus não salvou você para você ser um perdedor. Ah, meu casamento vai acabar assim mesmo, porque eu não consigo. Não consegue o quê? Deus é Deus de milagres. O seu Senhor, o nosso Jesus, Ele é poderoso, e Ele diz para mim e para você: esforça-te que eu te ajudo. Esforça-te que eu te ajudo. Para com esse negócio de perdedor. Fraco, você não é, porque você se vê assim, mas Deus não te vê. Deus não te vê assim. Não aceite a derrota como algo natural. Seja humilde para fazer as mudanças necessárias, isso sim, para um recomeço saudável, porque humildade, nessa hora, poucos têm. Seja humilde e reconheça: não, eu errei. A mulher está reclamando muito, eu abandonei você. Seu marido está muito irritado, eu não estou te honrando. Reconheça, chama isso para você. Pare de apontar o dedo para os outros. Você só sabe apontar os dedos para os outros e dizer os erros dos outros, mas nunca olha para você. Um amigo meu que dizia assim: quando a gente aponta um dedo para lá, tem 3 apontados para cá, né? Nós erramos muito, admita isso. Eu erro com a minha família, eu erro com o meu casamento. Todas essas coisas que eu prego aqui, isso trata comigo, fala comigo também. E precisa fazê-lo. Determinação, persistência neste propósito, para que Deus possa te ajudar. Nunca faça nada que te desconecte da sua família. Nunca faça nada que te isole. Você que é casado, não ande sozinho, não ande com solteiros, ande com seu cônjuge. Ande com a sua família, priorize sua família. Para de fazer coisas solitárias. Isso é perigoso para você. A gente precisa criar uma cultura familiar que seja nutridora. A cultura de uma família determina a qualidade e o ambiente desse lar. É preciso honestidade, responsabilidade, integridade, solidariedade. Tem uma frase aqui que eu quero encerrar com ela, quando a gente fala de casamento. Diz assim: trate um homem como ele é. Trate um homem como ele é, e ele continuará igual. Trate-o como ele poderia e deveria ser, e ele se tornará quem pode e deve ser. Quem disse isso foi Goethe. Trate, se você quer que seu marido seja um bom marido, trate-o como um bom marido, e ele vai chegar lá. Se você quer que a sua esposa seja melhor, trate-a como a esposa que você vislumbra. Mesmo que ela te maltrate, elogie. Mesmo que ele te abandone, chame-o para perto com elogio. Não deixe de fazer pelo outro só porque ele não fez por você, porque você está semeando, você está plantando para você colher. Mateus 7:12. Tudo que você quiser que os outros vos façam, façam primeiro a eles. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, porque temos muitas dracmas perdidas dentro de casa. Os textos trazem, chamam a atenção da gente. 1 Timóteo 5:8. Você que não cuida bem dos seus, se você não prioriza os seus, você é pior do que o incrédulo. Não fala igual ao incrédulo, ele diz que você é pior. É preciso ter cuidado. E para você que está cuidando dos seus, para você que está hoje saindo desse vídeo determinado a mudar o seu casamento, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, porque há 2 tipos de pessoas que vão ouvir essa palavra nessa noite. Uma é aquela que entra aqui, sai aqui
e vai continuar tendo o seu raio de destruição familiar, que culminará com o divórcio e o abandono familiar e filhos desgarrados, quem sabe até filhos violentos. Eu não estou profetizando isso para você. Isso é a trajetória de quem não cuida da família. Mas tem outro tipo de gente que está ouvindo essa palavra. Tem gente que está entronizando no seu coração. E essa pessoa está propondo a colocar em prática algumas coisas e começar hoje, que é um domingo abençoado, para mudar a sua família. Esse é aquele que Jesus diz assim, é comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Transbordarão os rios, soprarão os ventos, virão as tempestades, darão contra aquela casa, e ela não cai. Coloque em prática. A Bíblia está cheia de versículos. Traga a palavra de Deus para dentro do seu coração, na sua prática. Pare de ser você. Deixe de ser você. O apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. É uma mudança radical, uma metanoia, em que toda a sua trajetória o fez um grande homem de Deus. E é isso que nós precisamos, porque a nossa credencial é a nossa família. Deus abençoe você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado pela instrumentalidade da tua palavra, que quando é obedecida por nós, ela nos fortalece em nossos relacionamentos. Abençoe esse casamento, Senhor. Mude, transforme a mente deste homem que se achava fraco, derrotado, mas ele não é. Mude a mente, transforme dessa mulher que só olhava para frente, para sua família, vendo os defeitos e a trajetória ruim. E nos ajude a olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, que é Ele que nos ajuda, que nos transforma, que nos abençoa, que nos livra, que nos guia. Em nome de Jesus, seja conosco, te agradecemos e oramos. Amém.